Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão no canal do Diário PCD nesta quarta-feira, hoje 13 de novembro de 2024. Que alegria estar recebendo você no nosso canal no YouTube, no Facebook, em todas as mídias sociais. Enorme gratidão, você que nos acompanha diariamente com as informações e as notícias do Diário PCD. Se você puder, já vai deixando o like, o joinha, vai compartilhando essa transmissão, e nós temos mais uma entrevista muito especial na noite desta quarta-feira. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monocular ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros ficando grisalhos penteados para trás. Eu visto uma camisa de gola polo branca, a camisa do Diário PCD, no meu peito do lado direito, a logomarca Diário PCD, Informações e Notícias, e do lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade, ao fundo uma parede branca. Bom, pessoal, nós estamos vivendo aí os momentos, né, sobre a questão da reforma tributária, a questão do governo insistir em querer retirar direitos das pessoas com deficiência na aquisição de veículos, não é? Nós estamos debatendo tanto sobre isso, nós vamos continuar debatendo na noite desta quarta-feira. Nós já trouxemos a participação de um especialista para falar sobre isso na segunda-feira, e nós traremos novamente nessa quarta-feira mais um convidado especial para falar sobre o ponto de vista do mundo jurídico, de pessoas que atuam no direito tributário, para falar sobre a questão da reforma tributária e o que tem relação com a pessoa com deficiência. Vou pedir para o Roland trazer para a gente as imagens da Lauisen, Laudos para Isenções, um dos nossos grandes parceiros, e depois o Roland já traz, se o nosso convidado já estiver na sala, já traz o nosso convidado para esse bate-papo na noite dessa quarta-feira. Vamos lá, Roland, Lauisen, Laudos para Isenções. O Diário PCD tem uma mensagem especial para quem é de São Paulo, capital, ou de todos os municípios da Grande São Paulo. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen, Laudos para Isenções, está pronta para te atender. Profissionais credenciados ao SUS e DETRAN, preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF, na hora de escolher uma clínica, para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais destinados às pessoas com deficiência. Fale com a equipe da Lauisen, Laudos para Isenções. Anote os telefones da Lauisen: DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen, Laudos para Isenções. Bom, e como nós havíamos já informado a vocês, damos continuidade a este bate-papo, a esta série de entrevistas com advogados especialistas em direito tributário para falar sobre a reforma tributária. Eu tenho uma imensa alegria de receber hoje o Dr. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima. O Dr. Pedro é um querido, faz parte da equipe do escritório Nelson Williams Advogados, do qual eu sou fã do Dr. Nelson, fã do Giba, e o Dr. Pedro tem uma atuação muito grande, destacada na área tributária e aduaneira. Ele é conselheiro e decano no CARF por 8 anos e atuou durante anos em órgãos e diretorias ligadas à Fiesp. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente. Enorme gratidão, seja muito bem-vindo ao Diário PCD. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Pedro. Obrigado você, Abraão. É uma honra estar aqui e falar sobre esse assunto que é tão caro para o Brasil, para as famílias brasileiras, né? E estou à disposição aqui. É como você disse, aí fui conselheiro de um órgão, né, que trata de casos tributários
talvez os casos mais relevantes de tributos federais aqui no Brasil, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Por 8 anos, então, tive a honra aí de julgar muitos casos que discutem os tributos federais. E aqui, quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de tributos federais também, né? Já que a reforma tributária aí traz o IVA dual, que vai substituir o IPI, o PIS/COFINS, o ICMS, o ISS. Então, estou à disposição aí para falar desse importante tema, Abraão. Doutor Pedro, o senhor gostaria de fazer a sua autodescrição? Você gostaria que eu fizesse para quem está nos acompanhando? Sim, não, é tranquilo. Bom, sou aqui brasileiro, moro em São Paulo, advogado, sócio da área tributária e aduaneira aqui do Nelson Williams Advogados, na Matriz, em São Paulo. Sou pai, tenho uma filhinha bebezinha, e eu aqui no escritório, além de cuidar de casos contenciosos, tributários complexos, né? Também, claro, tenho estudos aí na área, mestrando, né, em Direito Aduaneiro, 2 especializações, uma em Direito Tributário e uma em Direito Empresarial, né? Então, juntando aí essa experiência, as oportunidades que eu tive, eu ajudei a criar uma frente aqui no escritório, em nível nacional, que é justamente sobre a reforma tributária, né? Então, eu tenho tratado desse assunto aí com diversos setores, diversas questões sociais relacionadas à reforma tributária, aqui no Nelson Williams Advogados, em nível nacional. Que ótimo. Para quem nos acompanha, que tem baixa visão, monocular ou com deficiência visual, o doutor Pedro é um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, cabelos baixinhos, penteados para trás, ele veste um paletó azul, uma camisa branca, uma gravata vermelha, ao fundo uma obra de arte, um desenho, uma obra muito linda de uma família, e ele está, e depois uma parede branca. Esta é a identificação para essas pessoas que nos acompanham. Doutor Pedro, a reforma tributária, para a sua avaliação, ela apresenta algum avanço em benefícios especificamente para as pessoas com deficiência? Qual a sua avaliação em relação a esse tema, doutor? Abraão, eu tenho acompanhado o trabalho aí de vocês, né? E já vi que, assim, né, de pronto, que a gente tem 2 grandes desafios, né? A questão do valor do veículo, né? Então, assim, hoje as pessoas com deficiência podem adquirir um valor até R$200 mil de veículo. Eles baixaram o valor do veículo, né? E que não corresponde ao valor de mercado. Então, um problema que eu sei que você está ciente, tem trabalhado nisso, e esse problema de fato existe. Eu conferi aqui no texto do projeto de lei 68 de 2024, né, que veio regulamentar a reforma tributária, e também um outro problema aí, que é a questão da adaptação externa, né? Eles exigem no novo texto de lei aí do PL 68, uma adaptação que não se exige hoje, que não se exigia no passado, né? Uma adaptação externa. Então, tem aquele caso de uma pessoa que, por exemplo, ela não tem uma perna e ela consegue dirigir um carro comum, né? Com uma das pernas, mas ela é uma pessoa com deficiência. Do jeito que veio o texto de lei, ela não vai conseguir, né, a isenção, a alíquota zero aí do IVA, né? E hoje ela tem isenção total do IPI e do IOF. Então, sim, de fato, esses problemas eu consegui identificar também no texto de lei, né? E são problemas que já foram adereçados, inclusive por você aí, né, Abraão? Já teve audiência pública uns dias atrás na Câmara, e agora, no dia 27 de novembro, vai ter a leitura no Senado, né, do projeto de lei. E as emendas vão ser avaliadas, né? Já foi apresentada uma emenda para consertar isso, e dia 4 de dezembro tem a votação no Senado, né?
Qual que é a avaliação, a nossa avaliação aqui? Técnica, né? Sobre a questão da reforma tributária, e respondendo sua pergunta. Tirando esses dois problemas, a reforma tributária, ela apresentou a intenção de manter os benefícios, né, para as pessoas com deficiência, inclusive de modo geral, né, não só para veículos, mas de modo geral. Então, a gente tem, antes mesmo do PL 68, Abraão, a gente tem a emenda constitucional 132, né, que ela alterou a Constituição Federal e já foi promulgada, ou seja, ela está em vigor, tá? A gente tem uma Constituição Federal, em parte, nova com relação a esses temas, né? E ela prevê, no artigo 9º, não só uma redução de alíquota de 60% para tudo que envolver deficiência, né? Mas como também prevê uma redução de 100% no caso dos automóveis, né? Para pessoas com deficiência. Isso está garantido lá, na emenda constitucional 132. Então, o que a gente, isso de forma geral, né, o que a gente chama de guarda-chuva. Então, o que a gente tem agora é um ajuste fino no projeto de lei 68, que veio regulamentar o IVA dual, que é a IBS e o CBS, né? Então, esse ajuste fino, provavelmente, ele vai ser realizado. Eu acredito que existe uma chance, uma esperança do Senado consertar esses dois equívocos, né? Até porque ela prestigiou a manutenção dos benefícios na emenda constitucional. Então, a ideia é que o PL reflita a própria emenda constitucional, né, Abraão? Então, eu acho que sim, que pode ajudar, mas precisa corrigir algumas coisas. No mínimo, manter o que se já tem de benefícios hoje, né? O senhor tem uma ideia, doutor Pedro? Eu ontem conversava com o José Carlos, que é quem faz alguns estudos para a gente. Existe um teto, né, dos R$70 mil que hoje é concedido na isenção do ICMS. Esse teto foi criado há 15 anos. Há 15 anos não há uma atualização desse teto. Se usar hoje um dos índices oficiais do governo, esse valor de 70 mil ultrapassaria os 163 mil reais. Então, hoje, por exemplo, se a pessoa compra um veículo e ela busca a isenção do ICMS, este 70 mil, que é uma trava, se fosse atualizado nesses 15 anos, ultrapassaria os 163 mil reais. Portanto, nós temos até emendas apresentadas ao PLP 68 de 2000, que fala que esse teto seja de 160 mil, né? De que mantenha os 200 mil reais, que é a isenção hoje no IPI, e que esses 70 mil deixe de existir. Então, é uma questão, doutor, que muitas das vezes a gente entende que a pessoa que acabou escrevendo, acabou levando essa informação para o projeto de lei, não tinha tanto conhecimento. Eu estive com o senador, com o deputado federal Reginaldo, que foi o relator na Câmara dos Deputados, e eu percebi claramente. Enviaram para ele, a mesma coisa que o senhor advogado, né? Vamos fazer uma comparação. Manda um processo para o senhor com 500 páginas, impresso, e fala para o doutor Pedro assim, doutor Pedro, fala o seguinte, ó, estuda esse processo e daqui 3 horas você me apresenta um relatório do processo. É praticamente impossível, doutor Pedro. Mesmo que o senhor tenha leitura dinâmica, tudo, mas é praticamente impossível. Me parece que foi o que aconteceu na Câmara quando aprovaram esse texto lá, doutor Pedro. Sem dúvida. A falta de diálogo com os setores econômicos, com as classes sociais, ela foi muito grande, né? Até com os trabalhadores. Eu vou te dar um exemplo, Abraão. A gente fez um trabalho aqui para uma entidade que representa o setor de produtos de cimento. Então, estou falando de cimento, argamassa, blocos, tubos, lajes, né? E a gente viu que a reforma tributária iria passar, após a reforma tributária, né? Eles iam ter que pagar tributo que hoje eles não pagam, certo?
Então, você já vai onerar entidades representantes de setores econômicos. E aí, a partir da nossa avaliação, a gente identificou que algumas entidades do Sistema S, então você vê SESI e SENAI, elas vão sofrer exatamente o mesmo problema. Elas vão ter que passar a pagar IBS e CBS, sendo que hoje elas não pagam PIS e COFINS em várias atividades. Então, você está onerando aí até o próprio ensino público, né, industrial, de qualidade, certo? Então, assim, um ponto que não foi visto por falta de diálogo, para você ver com as próprias federações, Federação da Indústria, do Comércio, Federação Agrária, né? E confederações, Confederação Nacional da Indústria, todas elas vão passar a pagar IBS e CBS, que hoje não pagam. Com isso, a Fiesp, a nosso pedido, fez um pedido de emenda, fez uma proposta de emenda, e que vai ser analisada agora no Senado também, Abraão. Então, a gente tem essa questão social importante, né, de pessoas com deficiência, e tem outras questões sociais também que simplesmente passaram despercebidas, justamente por falta desse diálogo, né? Então, essa é uma situação muito real, e o momento para pleitear é agora, que o PL ainda está aí para aprovação no Senado. Nós estamos conversando com o advogado Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, formado pela FACAMP, especialização na USP, com pós-graduação na PUC de Minas Gerais e mestrado na Universidade Católica de Pernambuco. Ele faz parte do escritório Nelson Williams Advogados. Primeiro, quero agradecer ao Cláudio, da assessoria de imprensa, por ter nos ajudado a estar aqui com o doutor Pedro. Um abraço para o Cláudio e para toda a equipe da assessoria de imprensa. Doutor Pedro, o senhor entende que a forma de divulgação da reforma tributária não está sendo feita de forma clara na sociedade brasileira? O senhor tem percebido de que tem informações que não estão chegando para a sociedade, e quando chegar, aí já chega com a duplicata, já chega com o boleto para pagar? A intenção tá dando para ouvir, tá? A intenção pode ser boa no sentido de atualizar o Brasil, né, com os outros países que já utilizam o IVA, né, que é esse imposto sobre valor agregado. Só que tem algumas peculiaridades desse processo que foi um pouco atropelado, né, e que prejudicam justamente a sociedade, né? Então, essa rapidez com que tudo foi feito causou justamente uma falta de informação para a população, e não só para a população. Nós, tributaristas, Abraão, a gente sente dificuldade de acompanhar tudo que está acontecendo, né? Não só pela velocidade, mas justamente pela falta de comunicação e, digo mais, de participação, né? A gente, em muitos momentos, não foi participado. Isso foi feito a toque de caixa, dentro do governo, com alguns tributaristas específicos que já acompanhavam essa questão de perto, né? Então, com certeza, a gente precisa participar mais, porque a gente tem identificado que algumas dos objetivos que a reforma tributária apresentou, né, como simplificação ou neutralidade da carga tributária, eles não vão se realizar, tá? Porque a gente já fez alguns estudos para alguns setores econômicos aqui e viu que eles vão ter aumento de carga tributária, né? A questão da simplificação, você está tirando o IPI, o PIS, COFINS, que na verdade é como se fosse um tributo só, o PIS, COFINS, tá? Bem parecido. Então, você está tirando o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS. Você está tirando, vamos supor, em geral, 4 tributos. Mas você está trazendo a CBS, que vai ter um tipo de funcionamento, né, a contribuição sobre bens e serviços, a IBS, o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ter um outro tipo de funcionamento também, né? Você está trazendo imposto seletivo
e está trazendo mais um tipo de contribuição, né? Então, você substituiu 4 por 4 e com regras totalmente novas, né? Base de cálculo nova, forma de aproveitar o crédito fiscal nova, né? Então, assim, a tributação sobre os bens e serviços no Brasil, ela foi totalmente virada de ponta cabeça, e a gente vai ter que se adaptar. E a gente só vai descobrir isso em 2026, que já vai começar a incidir IBS e CBS, né? Então, realmente é algo assim que a gente tem que trabalhar de perto e se preparar, porque pode ter aumento de carga tributária, inclusive é o que vai ter aqui nesse setor, né? As pessoas com deficiência vão ter um aumento de carga tributária, não só pela redução do teto do valor dos veículos, inclusive, como você disse, esses valores estão todos defasados, né? Como essa questão técnica aí do veículo, eles exigirem uma adaptação externa, né? Isso daí é muito ruim. E digo até mais, viu, Abrão? Eu dei uma boa estudada antes aqui da gente conversar, né? Revi um pouco do texto da lei, né? E eu achei, assim, um pouco estranho, né? Eu achei até um pouco exagerado, porque eles apresentam um rol taxativo do que seria de pessoas com deficiência para eles. Então, se tem uma pessoa que tem um transtorno raro e não está ali, ela vai ficar de fora? Não pode, né? E tem outros dispositivos também, tem aqui o artigo 143, que diz que os tributos incidirão normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do automóvel adquirido. Ou seja, se você comprar um carro adaptado, tudo bem. Agora, se você comprar um carro normal e adaptar depois, pelo que está no texto da lei aqui, você vai ter que pagar o tributo, você não vai ter a isenção. Então, na verdade, são vários acertos, né, que a gente precisa fazer e tem que trabalhar bastante. E não tem carro na concessionária, você não consegue comprar um carro da montadora adaptado, né? Você compra o carro e vem lá com o câmbio automático, com a direção, com os dispositivos que existem na concessionária, você tem que adaptar o carro em uma outra empresa. As montadoras não fazem adaptação. Né? E isso, inclusive, o relator na Câmara dos Deputados me disse isso. Falei, deputado, o senhor está enganado. Está sendo tributado isso, deputado. Aí nós pegamos o texto, estudamos com calma, né? Que a pressa ela é inimiga da perfeição, e para mim foi isso que aconteceu lá. Nós estudamos e começou a perceber isso, né? Começou a ver que ali ele tinha encaminhado algumas coisas que não eram as corretas, e não, nós vamos acompanhar isso no Senado Federal. Eu tenho muita esperança de que o Senado não conduza esse assunto dentro desse cronograma de trabalho apresentado pelo senador Eduardo Braga na Comissão de Constituição e Justiça, porque há uma pressão muito forte da sociedade para que esse tema seja mais debatido, né? Serão 11 audiências públicas apenas na Comissão de Constituição e Justiça e não vai dar tempo de todos poderem levar as suas preocupações. Eu disse esses dias, doutor Pedro, eu gosto de cozinhar, sabe? Eu gosto de pilotar o fogão. E um dos pratos que eu gosto de fazer é o omelete. Só que para o omelete ficar aquele prato bonito, eu preciso quebrar o ovo. E eu tenho que quebrar o ovo com muito cuidado. Quebrar o ovo, colocar na frigideira, ou colocar num recipiente e mexer o ovo para depois fazer o omelete. O que o governo me parece que está querendo fazer é, na hora de quebrar o ovo, deixar o ovo cair no chão da cozinha. E depois que quebrar, a gente limpa. A reforma tributária, doutor Pedro, eu imagino que, se não for corrigido agora, nós estamos falando em alguma coisa daqui 30 anos, 40 anos, para eles tentarem corrigir. Ou será que eu estou exagerando demais, doutor Pedro? Não está exagerando, não. Houve uma alteração
no sistema tributário brasileiro, Abraão. Você está corretíssimo. Você alterar a Constituição Federal, alterar o sistema tributário brasileiro, é algo extremamente complexo, né? E realmente, para corrigir isso, pode levar muitos e muitos anos, né? Tem que ter sabedoria nesse momento, né? O que for preciso travar, tem que travar. Reforma tributária não pode ser levada em frente por um motivo político, porque tudo passa pelo tributo. Inclusive, eu vi um colega falando isso hoje em dia. Tudo que diz respeito ao poder público, que envolve saúde, educação, transporte, passa pelo tributo, né? Sem tributo, o poder executivo não tem, né, lastro financeiro para fazer nada disso, né? E a população também precisa ter dinheiro no bolso, caixa, para poder comprar as coisas, né? Então, realmente, um aumento de carga tributária é o que mais de danoso pode acontecer no Brasil nesse momento. E realmente, a gente tem que se unir e trabalhar. Doutor Pedro, por várias vezes em que nós tivemos oportunidade, quando nós estamos falando em tributação, nós estamos falando em cobrança de imposto, nós estamos falando em algo que vá tirar da pessoa com deficiência. De uma forma ou de outra, né, me parece que é isso que o governo quer, é retirar, ou na questão do valor do teto, ou na questão da adaptação externa. E nós, várias vezes, afirmamos o seguinte: a questão da isenção de impostos para a pessoa com deficiência, não só no carro, mas em outros equipamentos de tecnologia assistiva, pelo menos para mim, ela é uma contrapartida. Já que o governo não consegue, por exemplo, fornecer uma prótese pelo SUS, uma cadeira de rodas sob medida pelo SUS, já que o governo não faz o investimento em transporte público para que a pessoa com deficiência tenha acessibilidade, o governo fez uma contrapartida. Olha, eu não vou investir, não tenho condições de investir, não estou preparado para investir, em contrapartida eu vou te dar essa isenção. E agora parece que o governo não está querendo mais brincar disso, ele cansou da brincadeira. Vou continuar não investindo, porque não existe um programa de investimento, mas eu vou tributar vocês. Será que não está sendo muita injustiça com um segmento só, doutor Pedro? Com certeza, muita injustiça, Abraão. Você sabe que eu falei isso desde o começo lá na reforma tributária, com pessoas, né, que também estavam acompanhando lá no início. É assim, a gente, às vezes, nós mesmos, a gente critica o Brasil, né, diz que a gente vive numa coxa de retalhos dos tributos, só que a gente tem que levar a nossa história em consideração, né? Determinados incentivos tributários para determinadas questões sociais, é como você disse, ela vem por uma razão. Às vezes um balanço, né, um contrabalanço de algo que estava ruim, e você vem e traz algo bom, né? Então, de certa forma, haviam pesos e contrapesos, haviam um certo equilíbrio em certos benefícios fiscais, e posso citar vários outros, né, que foram prejudicados com a reforma tributária, né? E isso por quê? Porque quem apresentou a reforma tributária para o governo, e o governo comprou essa ideia, tem o objetivo de comparar a gente aos grandes países desenvolvidos do mundo, né? Só que é como se a gente deixasse de assumir conquistas próprias, identidade própria, para se equiparar a outros países, perdendo um monte de coisas boas que a gente tinha, né? Sendo que lá na frente a gente vai ter o maior IVA, a maior alíquota do IVA do mundo. Então, alguma coisa não está batendo aqui, né? Que precisa ser corrigida. A gente, além do Senado, sabe, Abraão,
aprovação do PL, a gente tem depois uma outra fase que a gente tem que considerar também, né? Que são a regulamentação das normas infralegais, né? Pela Receita Federal do Brasil. Então, as instruções normativas e tal. Em que, inclusive, elas podem trazer ainda mais preocupações, né? E esse momento foi o de reforma da tributação sobre os bens e serviços. Existem algumas próximas etapas para uma grande reforma tributária no Brasil, que a próxima etapa seria a reforma da renda. Então, hoje não se reformou o imposto de renda, nem pessoa jurídica, nem pessoa física, mas essa é a próxima etapa, né? Então, a gente já tem que se perguntar também qual o próximo passo, né, para a gente fazer uma reforma da renda, ou se tem que fazer mesmo ou não, né? Realmente a gente tem que se perguntar aonde a gente quer chegar como país, né, e mantendo aí, claro, questões importantes como os benefícios para PCD, né? Para encaminhar já, o doutor Pedro tem aí outros compromissos, eu quero agradecer a atenção dele, mas uma última pergunta, doutor Pedro. Vivemos uma insegurança jurídica? Com certeza, Abraão. Inclusive, quando você vê, por exemplo, uma creche entrando com uma ação judicial, né, ou uma pessoa de idade entrando com ação judicial para obter remédios do poder público, né, você vê que tem algo errado, você vê que é uma insegurança jurídica. E aqui a gente passa pela mesma situação. Você tem uma reforma tributária que promete uma neutralidade da carga tributária, mas no fim ela vai aumentar a carga tributária. Então, o que vai acontecer? A pessoa com deficiência vai ter que entrar com uma ação judicial. Pelo simples fato de você entrar com uma ação judicial, isso já caracteriza uma insegurança jurídica, né, Abraão? Doutor Pedro, quero agradecer imensamente, já deixar o convite para o senhor voltar em outra oportunidade. Vamos ver como é que vai ficar a reforma tributária no Senado, depois vai para a Câmara. E aí eu quero contar novamente com o seu apoio, com a sua atenção, com a sua ajuda para a gente falar mais sobre isso. Muitíssimo obrigado, doutor Pedro. Um abraço para toda a sua equipe aí do escritório Nelson Williams Advogados. Gratidão, doutor Pedro. Obrigado, Abraão. Obrigado, gente. Valeu, valeu. Bom, estivemos então com o doutor Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, sócio da Nelson Williams Advogados. Ele é advogado tributarista e comentou com a gente um pouco mais sobre a questão da reforma tributária, da violência tributária e da insegurança jurídica. Só para vocês terem uma ideia, o doutor Pedro faz parte da equipe de um dos principais escritórios jurídicos do Brasil. O escritório Nelson Williams Advogados é um dos principais escritórios de todo o Brasil e do mundo. Lá estão concentrados os principais advogados em relação a temas diferentes. Nós tivemos a enorme alegria de receber o Dr. Pedro Rinaldi na noite de hoje. Portanto, nós estamos somando mais uma informação àquilo que nós temos levado ao Congresso Nacional, às autoridades do governo federal. Alguém achar que nós estamos inventando alguma coisa está sendo descaracterizado diante das entrevistas que nós estamos trazendo. Então, eu quero agradecer imensamente ao Dr. Pedro, à equipe do escritório Nelson Williams Advogados e a você que nos acompanha e que vai percebendo que nós estamos cobrando algo que é muito importante. Ou cobramos agora, ou tentamos mudar agora, ou depois. Esse depois pode ser muito distante. Obrigado a você que esteve conosco durante todo esse bate-papo. Amanhã, às 6 horas da manhã, tem a notícia em 1 minuto, os shorts aqui no Diário PCD. Enorme gratidão. Se você puder, deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão. E se não tiver inscrito no canal, se inscreva. E antes de dizer o tchau,
Eu tenho um recado para a semana que vem. É isso mesmo, na próxima semana. Daqui uma semana, eu quero muito estar ao seu lado. É isso mesmo. Eu e o Roland, e todos da ANA PCD, do Movimento PCD, que nós temos um recado. O recado é para você estar conosco na Reatec. Traz para a gente, Roland, o nosso recado e até mais. Contagem regressiva. É isso mesmo. Contagem regressiva para o encontro de 2024. É isso mesmo. Reatec 2024, dos dias 20 a 23 de novembro, na capital paulista, na Expo Imigrantes, o Diário PCD e a ANA PCD, e nós estaremos lá com um stand para ser o seu ponto de encontro, para você marcar o reencontro, para você estar novamente conhecendo tudo sobre tecnologia assistiva na capital paulista. Então anote na sua agenda, dias 20, 21, 22 e 23 de novembro, São Paulo, Expo Imigrantes, Reatec 2024, Diário PCD e ANA PCD juntos, esperamos por vocês.